A paz do Senhor esteja com todos. Hoje é o nosso 123º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer alguns comentários rápido a respeito do primeiro livro das Crônicas, capítulo 13 ao 16. A gente vai perceber aqui de uma forma muito rápida, né? Não dá para falar dos detalhes, mas o grande desafio de Davi, o rei Davi, ele convoca os israelitas e os líderes para trazer a Arca da Aliança que estava lá em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim é uma cidade fica na tribo de Judá. Então o desafio era trazer a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém. Depois que o rei Davi se tornou o rei tanto de Israel como de Judá, a primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém, e em Jerusalém ele constrói uma bela casa junto com, na realidade, Irão vai ajudar ele a construir um palácio, né? E aí ele fica nesse palácio. E aí ele resolve então ir buscar a Arca da Aliança que estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Essa Arca da Aliança, ela estava lá há 20 anos. E ela saiu da terra dos filisteus, né? A Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus. Dos filisteus foi mandado para a casa de Abinadab. E essa arca ficou lá 20 anos, ficou perdida, esquecida lá. Foi no tempo de Saul. E aí então Davi resolve trazer para Jerusalém. O grande problema é que Davi não consultou ao Senhor antes de buscar a arca. Ele consulta os líderes, ele consulta o povo, ele consulta todo mundo, só não consulta o Senhor. E para se transportar a arca, havia todo um ritual. Tinha que ser levita, tinha que carregar numa vara, colocado assim nas costas, botava 2 madeiras, ficavam 4 levitas, né? E os levitas transportavam a arca. E quando chegou em Kiriat, eles colocaram num carro de boi e falaram: não, coloca nesse carro novo aqui, que é um carro, entre aspas, aí, né, 0 km. E quando colocaram, no meio do caminho, os bois tropeçaram e Uzá foi tentar pegar a arca para equilibrar a arca, para não deixar a arca cair. Imediatamente ele morreu. E a Bíblia é bem clara que diz que Deus matou Uzá. Davi fica super envergonhado porque sabe que a culpa não é de Uzá, a culpa é de Davi, porque Davi tinha que saber. Se ele não soubesse, ele deveria ter perguntado como se transportava a Arca da Aliança, né? Aí ele pega a arca, então como ele já tinha saído já de Kiriat, lá da casa de Abinadab, ele deixa no meio do caminho, ele deixa numa outra casa, que é a casa de Obed-Edom. Acontece que ele volta muito chateado para Jerusalém, deixa a arca lá e vai orar ao Senhor, vai buscar direção. Aí ele entende: então eu errei porque eu autorizei colocar numa carroça. Aí ele volta, convoca todo Israel novamente, agora com sacerdotes, com levitas, e os levitas colocam então a arca de forma correta, e aí sim, aí o Senhor abençoa Davi, abençoa inclusive a casa de Obed-Edom, né? Fica lá durante 3 meses e a casa dele foi muito abençoada. Não dá para saber que tipo de bênção é essa, né? Mas foi abençoada. Acontece que nesse intervalo aparecem algumas coisas interessantes aqui no capítulo 14. Fala que o rei Irão, que é o rei de Tiro, ele abençoava Davi, porque Davi se tornou muito famoso. Então ele mandava toras de cedro para construir o palácio de Davi. Nesse intervalo, Davi vai derrotar os filisteus 2 vezes. Só no capítulo 15 é que volta a falar sobre a arca, né?
vai falar sobre a questão dos levitas transportando a arca. E aí sim, Davi vai orientar os levitas e os sacerdotes a carregar a arca nos ombros, né? Aí nessa segunda vez foi uma celebração muito especial, louvor. Davi colocou sua melhor roupa, Davi coloca uma roupa bem confortável, e Davi fica muito feliz. Ele organiza os louvores, é muito cântico, muito sacrifício, é muita graça, é muita alegria, e ele chega muito empolgado. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai preparar um local onde vai guardar essa arca, que é próximo da casa dele, é uma espécie de cabana. E aí lá no capítulo 17, a gente vai ver que Davi, ele fala assim: eu tenho uma linda casa para morar e Deus não tem aonde morar. E aí começa a história do tabernáculo, mas só para adiantar. Então, quando Davi está chegando, muito alegre, com muita dança, Mical olha do palácio e fala assim: meu Deus, que vergonha. Aí ela vai dizer assim para Davi: Davi, você estava dançando como um louco, como uma pessoa perturbada, como uma pessoa que não tem o que fazer. E Davi vai dizer assim: eu estava diante do meu Deus. Então, essa dança que Davi fazia era uma dança de muita alegria, de muita festividade. E aí, por causa da crítica de Mical, a Bíblia diz que Mical permaneceu estéril, não teve filhos até o fim da vida dela. Então, ela não deixa nenhum herdeiro, ninguém. Mas é importante a gente perceber que depois disso, Davi vai escrever um salmo, o que ele vai escrever ali está lá no Salmo 106, está no Salmo 105 e também no Salmo 96. São 3 salmos que Davi escreve baseado nessa história. Aí ele vai falar da gratidão, ele vai falar da importância do louvor, ele vai falar: cante louvores a Deus, e vai dizer muitas coisas a respeito do louvor. Capítulo 105, 106 e capítulo 96. Então, Davi ele vai pedir, ele vai, como se diz a palavra, ele vai conclamar, né? Ele vai pedir que toda a terra reconheçam que o Senhor é bom e reconheçam a glória de Deus. Gente, por isso que Davi ele era um homem diferenciado. Mesmo naquele tempo em que o Espírito Santo ele raramente se manifestava em uma pessoa ou em outra, nesse caso aqui, ele já tinha um bom relacionamento com Deus e ele era cheio do Espírito. É uma coisa muito tremenda, muito especial. E Mical vai ficar perdida, nunca mais se fala de Mical. Ela ficou estéril, morreu e está tudo certo. E de Davi a gente está falando até hoje. Aliás, só está falando de Mical porque Mical era esposa de Davi. Porque se fosse apenas uma rainha, já tinha caído no esquecimento. Tá certo? Então é isso. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.